Olá, eu sou o António Tadei e estou aqui para vos falar dos jogos mais importantes da 21ª jornada da Liga Portuguesa. Já no sábado há Porto Sporting no Dragão. Pode ser o primeiro jogo do título e pode haver mais depois. Para já, há 10 pontos a separar as duas equipas, entre o Flóculo Porto, que é segundo, e o Sporting, que é líder. As duas equipas já se defrontaram duas vezes esta época, com uma vitória do Sporting e um empate, mas atenção que, a 5 minutos do final dos dois jogos, era o Flóculo Porto quem estava em vantagem. O Flóculo Porto não perde há 10 jogos, precisamente desse 1-2 contra o Sporting na meia-final da Taça da Liga em Leiria, no dia 19 de janeiro. Desde então, os Dragões têm 5 vitórias e 4 empates. Só que o Sporting também não perde há 10 jogos, desde o 0-2 com que foi afastado da Taça de Portugal pelo Marítimo no dia 11 de janeiro. E desde essa altura a equipa de Ruben Amorim soma um empate e 8 vitórias consecutivas nos últimos 8 jogos. O Sporting não somava 8 vitórias consecutivas, ou 9, que é o que acontecerá se ganhar no Dragão no sábado, desde o período entre março e maio de 2019, quando até conseguiu ganhar 10 jogos seguidos no aquecimento para a final da Taça de Portugal. Após essas 10 vitórias, os Leões de Marcel Kaiser abrandaram, empataram em casa com o Tondela e perderam com o Porto no Dragão, mas depois ganharam mesmo a final ao Flóculo Porto no desempate por penaltis. Este será o último clássico do Flóculo Porto em casa esta época e atenção que os Dragões não perdem jogos deste cariz no seu estádio há 5 ocasiões. Desde a última derrota ali, que foi com o Benfica por 2-1 em março de 2019, já ganharam por 2 vezes contra o Sporting, ganharam uma e empataram outra contra o Benfica. Esta época, no entanto, o Flóculo Porto empatou em casa com o Benfica a uma bola e, se não ganhar no sábado ao Sporting, completará o primeiro campeonato sem vencer nenhum dos rivais em casa desde 2008-2009. Nessa altura, a equipa então liderada por Jesualdo Ferreira empatou uma bola com o Benfica e 0-0 com o Sporting, mas conseguiu na mesma ser campeã. Em campo estarão a melhor defesa da Liga, o Sporting, com 10 golos sofridos, e o melhor ataque, o Flóculo Porto, com 45 marcados. A questão é que o Sporting não tem deixado de marcar golos, mas, ultimamente, o Flóculo Porto tem-se mostrado incapaz de fechar a baliza de Marchesino. Mesmo numa fase de resultados relativamente boa, o Flóculo Porto sofreu golos nos últimos 5 jogos. Foi 1 contra o Marítimo, 1 contra a Juventus, 2 e 1 contra o Sporting Clube Braga e 2 contra o Boa Vista. Em resultado disso, ambas as equipas marcaram em 6 dos últimos 10 jogos do Flóculo Porto. O Sporting, como já vos disse, tem sabido fechar a baliza de Adem. Nos últimos 7 jogos sofreu apenas um golo, marcado pelo Gil Vicente. E só em 3 dos últimos 10 jogos da equipa de Ruben Amorim é que ambas as equipas marcaram. Como dizia Mário Jardel, ex-figura de Porto e Sporting, clássico é clássico e vice-versa. E quer isto dizer que nestes jogos tudo muda. E a verdade é que em 7 dos últimos 10 jogos entre Porto e Sporting, ambas as equipas marcaram. As exceções deram para tudo. Foi 1-0 para o Sporting em Alvalade, na meia-final da Taça de Portugal em abril de 2018, 0-0 em Alvalade também, mas para o campeonato em janeiro de 2019, e 2-0 para o Flóculo Porto para o campeonato no Dragão em julho de 2020. No domingo há Nacional Sporting Clube Braga. O 11º recebe o 3º. O Braga ganhou os últimos 5 jogos que fez contra este adversário e tem 8 vitórias e 2 empates nas últimas 10 partidas contra os alvinegros do Funchal. Na última vez que o Nacional ganhou ao Braga, 3-0 em outubro de 2013, ainda Ruben Micael, que hoje joga pelo Nacional, alinhava pelo Sporting Clube Braga. A equipa de Carlos Carvalhal não está numa fase particularmente boa, só ganhou 2 dos últimos 6 jogos que fez contra o Santa Clara e o Tondela. De resto, tem 2 empates contra o Porto e 2 derrotas contra a Roma. O Nacional tem o mesmo registro neste período. 2 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Ganhou a Boa Vista e Famalicão, empatou com Rio Ave e Benfica e perdeu com o Farense e a Bessade. A grande diferença é que nos 4 jogos anteriores o Nacional soma 4 derrotas, enquanto o Sporting Clube Braga tem 4 vitórias. Na segunda-feira, o Benfica, que é quarto, recebe na Luz o Rio Ave, que é nono classificado. Esta é uma fase negativa para o Benfica, que vem com 4 jogos sem ganhar, 3 empates e a derrota contra o Arsenal, que o afastou da Liga Europa. Esta época o Benfica já tinha passado por algumas séries de 3 jogos seguidos sem vencer, mas para encontrar 4 é preciso recuar
até à fase da queda de Bruno Lage. Nessa altura foram 5 empates seguidos, 3 antes da interrupção pandémica de 2020 e 2 após a retoma da competição. O que é curioso é que o Benfica interrompeu essa série precisamente contra o Rio Ave. Foi uma vitória por 2-1 em Vila do Conde, com um golo marcado por Weigl a 3 minutos do final a decidir tudo. Aliás, o Benfica ganhou os últimos 8 jogos feitos contra este adversário, que no entanto só por 2 vezes não marcou golos. A questão é que o Rio Ave parece ter interrompido a ameaça de retoma que vinha conseguindo com a nomeação de Miguel Cardoso como treinador. Perdeu com o Futebol Clube Famalicão depois de ter ganho sucessivamente a Tondela e Vitória Sport Clube. E pronto, estas foram as minhas antevisões aos jogos desta semana. Brevemente estarei de volta com mais estatísticas.